eu te convido a abrir a palavra de Deus em Isaías 53. Isaías 53. O foco da mensagem de hoje estará no versículo 11. Mas eu vou fazer de uma forma diferente aqui a nossa leitura. Primeiro eu vou ler o verso 11, isoladamente. Depois eu vou ler todo o capítulo 53. Então, Isaías 53, verso 11 é o nosso foco aqui. Eu vou ler primeiro esse verso, depois todo o capítulo. O título da nossa mensagem de hoje é Servos Vencedores. Diz assim a palavra de Deus, verso 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 1 e agora até o final do capítulo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, que texto poderoso nós temos diante de nós. E como nós temos mãos fracas para manuseá-lo, Senhor. Tem misericórdia e nos ilumine com o Teu Santo Espírito, nos conduzindo à Tua verdade e fazendo com que a poderosa revelação de Deus nas Escrituras alcance o mais profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Essa semana eu estive relendo, por mais uma vez, um dos meus livros preferidos das Crônicas de Nárnia, e é O Cavalo e Seu Menino, o livro 3, ali da série. Eu estava lendo esse livro,
e muitas imagens me chamaram a atenção. Muitas imagens. Mas hoje, no que se refere ao nosso assunto, uma imagem específica me chamou a atenção e eu relembrei aqui para compartilhar com os irmãos, que é a imagem do serviço. A imagem do serviço. E se você já leu esse livro, você vai se lembrar do que eu vou falar. Se você não leu, você seja encorajado a ler. Mas, ali no Cavalo e Seu Menino, esse livro do C.S. Lewis, ele faz um contraste muito forte entre a Calormânia e Nárnia. Um contraste muito forte entre o país daquele mundo que se chama Calormânia e um país daquele mundo que se chama Nárnia. E ali a gente vê também um contraste muito forte das concepções de serviço que são colocadas ali, de servo que são colocadas ali. Se você vai para a Calormânia, você vê um tipo de serviço que é parecido mais com uma escravidão. O serviço na Calormânia, ele tem muita relação com ser humilhado, ser envergonhado. Tem relação com a feiura, com a desonra. Então, dentro da Calormânia, o maior não serve o menor. Dentro da Calormânia, os menores é que são desprezados. E a gente tem um exemplo muito claro disso numa cena emblemática e ao mesmo tempo repugnante. Existe uma reunião entre o rei ali da Calormânia, que é chamado de Tisroc, que ele não viva para sempre. Quem leu sabe. Tem o Tisroc, tem o filho do Tisroc, que é o príncipe, o Rabadash, e tem o grão-vizir, que é um cara importante, um dos governadores ali. E o grão-vizir se chama Ashosta-Tarkan. E eles estão em uma reunião. E o grão-vizir, que é um dos governantes daquele lugar, que é um homem muito rico, que é um homem muito importante. Como é que o grão-vizir está naquela reunião? Ele está ajoelhado de cabeça baixa, em posição fetal. E a cada hora que ele fala, o príncipe Rabadash faz o quê? Dá um chute no seu traseiro. É assim que eles entendem aqueles que estão mais baixos. Até numa reunião onde tem pessoas ali superiores. Então, estar mais baixo na Calormânia não é uma coisa muito legal. Por outro lado, C.S. Lewis coloca esse contraste e nos traz Nárnia. Um reino onde existe sim o serviço. Existe sim atribuições. Existe sim reis e rainhas, príncipes e princesas. Mas o serviço ali é um serviço livre. As pessoas servem. Elas desempenham funções. Mas elas não são escravas. É um serviço alegre. É um serviço que demonstra dignidade. Que demonstra beleza. Nós temos exemplo disso? Claro que temos. Naquela narrativa nós vemos o exemplo magnífico do rei Luna. Onde ele vira para o seu filho e fala: meu filho, ser um rei é o primeiro a entrar na batalha, o último a sair, e quando o país passar fome, é estar muito alegre diante de uma refeição parca. É assim que nós devemos nos portar. É assim que nós devemos fazer. Não só o rei dá esse exemplo, mas os servos também. Existe corte real em Nárnia, mas os servos não estão em posição fetal, encolhidos e recebendo chutes no traseiro. Os servos estão desempenhando as suas tarefas, sabendo que eles são importantes para aquilo que eles fazem, ao mesmo tempo que eles estão sempre diante do grande rei, do grande Aslan. Essa é a imagem de serviço e servos que o C.S. Lewis traz para nós ali. E eu acho muito importante essa imagem aquecer e dar cores ao nosso imaginário na noite de hoje para a pregação que nós temos diante de nós. E o principal ponto da mensagem de hoje, aquilo que nós vamos ver, é que ser um servo vencedor é ser um servo como Cristo. Ser um servo vencedor é ser um servo como Cristo Jesus, o servo por excelência. Esse é o resumo da nossa pregação, é isso que nós vamos ver. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e olhe de novo o verso 11, eu vou ler mais uma vez. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento,
justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha o que Isaías está falando aqui para a gente. Ele está dizendo que o grande vencedor desse capítulo, ele está dizendo que aquele que vai desempenhar um trabalho muito profundo, que vai justificar muitos, que vai levar iniquidades sobre si, é um servo. É um servo. E como nós vimos hoje, na ceia do Senhor, no qual eu comecei trabalhando essa ideia com os irmãos, em Isaías, em todo o livro de Isaías, essa ideia de servo, ela é muito marcante, ela é muito profunda. Ele é um autor que fala muito sobre o servo do Senhor. E no primeiro momento, Isaías, ele aponta Israel como sendo esse servo escolhido de Deus, como o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus, que recebe a palavra de Deus e que precisa desempenhar as funções em nome do Senhor, precisa agir em nome do Senhor. Nós vemos isso de forma muito clara em Isaías 41, versos 8 e 9, Isaías 43, 10, Isaías 44, 1 a 2. No entanto, mesmo Israel sendo esse povo separado e que transmite as bênçãos de Deus para outras nações em nome do Senhor, Israel continua sendo pecador. Israel continua falhando. Israel continua sendo um povo que precisa de redenção. Isaías 44, versículos 21 e 22 e 48, 20, deixa isso muito claro. Alguém precisa pagar a dívida de Israel também. Então, Isaías passa a se mover do povo escolhido de Deus para um servo emblemático, para alguém único, um representante de toda a nação, um servo por excelência. E como servo por excelência que é, ele vai realizar completamente a vontade do Senhor. Isaías 42 deixa isso muito claro. E quando nós vemos chegar um dos últimos cânticos do servo de Isaías, as lentes da câmera desse profeta estão no lugar certo. E ela está mostrando para a gente alguns detalhes mais precisos de quem é esse servo e do que esse servo vai fazer. E é por isso que nós chegamos aqui em Isaías 53. Essa é uma das passagens mais impregnadas de sentido profético de todas as escrituras hebraicas. Em apenas 15 versículos, começando lá no final do capítulo 52, até 53, 12, o capítulo todo de Isaías 53, Deus deixa claro detalhes sobre esse servo e detalhes do que ele vai fazer. E algo impressionante é que uma das coisas que esse servo precisa fazer é ser humilhado até a morte e carregar o pecado. Ele precisa ser o primeiro a entrar na batalha e o último a sair. Ele precisa sim levar as iniquidades do seu povo. Mas o que resulta? O que resulta da morte e da ressurreição desse servo sofredor? O que resulta? Justificação de muitos e também bênçãos aos gentios, bênçãos aos de fora. Isaías 56, um pouquinho mais à frente, versículos 6 e 7 diz que pelo trabalho, pela obra do servo de Deus, gentios serão inseridos na família como servos do Deus vivo. Então sim, esse servo do Senhor vai ser alguém único. Esse servo do Senhor vai ter uma responsabilidade muito grande, ele vai sofrer e ele precisará carregar a maldade do seu povo, mas como resultado daquilo que ele fez, ele vai justificar muitos. E não só isso, não só o povo de Israel vai ser justificado, não só o povo judeu vai receber as bênçãos da morte e da vitória desse servo, mas os gentios, todas as nações da terra também serão abençoadas por aquilo que esse servo do Senhor vai
fazer? Se nós observarmos de um ponto de vista mais panorâmico, quando a gente afasta um pouco mais a lente, a gente tira uma foto de cima do livro de Isaías e nós vemos o seguinte: o rei, a imagem que foi apresentada de Isaías 1 a 37, é o servo, uma imagem apresentada de Isaías 38 a 55, que também é o vencedor, uma imagem apresentada para nós de 56 a 66. E eles são a mesma pessoa. A mesma pessoa. O servo que sofre também é o rei, que também é o vencedor. O servo que sofre é o rei, que também é o vencedor. E a pergunta aqui para nós é: onde nós vemos essa profecia de Isaías e esse ensino do profeta se concretizar de modo mais supremo? Onde nós vemos? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus vem a essa terra com a sua missão e para realizar o seu trabalho, a sua obra, para fazer toda a vontade do Senhor, nós temos de forma encarnada o servo que Isaías profetizou. E o ponto para nós hoje é: Jesus é o servo por excelência. E ser um servo vencedor implica que nós sejamos como esse servo. Implica que nós assumamos a posição desse servo, o exemplo desse servo, a motivação desse servo. Esse servo, Jesus Cristo, é o nosso alvo, é o alvo da igreja. É isso que nós vamos ver na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, percebam que a gente está fazendo uma progressão em todas as Escrituras, encontrando o Senhor Jesus Cristo lá na frente. E eu quero que você veja que quando Jesus ele veio a essa terra, e ele se revelou em seu ministério, ele não surgiu num vácuo. Ele não simplesmente caiu de paraquedas numa cultura, no meio de um povo, e olhou para ele e falou assim: olha só, eu vou fazer um trabalho, tá? Quem crê em mim vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, tudo mais. Não. Jesus, ele surge e ele se revela num contexto impregnado de promessas, de profecias, de textos em que o Senhor fala ao seu povo. Jesus vem nesse contexto. E quando ele chega em um dos exemplos do seu ministério, lá em Lucas 4, na sinagoga, e coloca o livro do profeta Isaías diante dele, o que ele faz? Você lembra desse episódio? Ele abre em Isaías 61, ele lê a escritura e ele diz assim: hoje se concretizou aquilo que o profeta Isaías disse. Esse é o nosso Cristo. Esse é o servo, o grande servo que Isaías está mostrando aqui. Esse é o nosso alvo, é o nosso exemplo, é a nossa motivação. Agora, uma segunda pergunta. O que essa ideia de Jesus como servo faz com a gente? O que a ideia de Jesus como servo impacta a vida da igreja? A pergunta é como a compreensão de Jesus como servo por excelência impacta, transforma a vida da igreja? Essa é a nossa pergunta daqui para frente. E eu quero te trazer um ponto com várias implicações e aplicações para nós. E esse único ponto é o seguinte: Jesus revoluciona o serviço. A lógica de servo perpassa todo o ministério de Jesus. E ele revoluciona o serviço. Porque o mundo sempre mediu a grandeza pelo padrão de serviço que alguém recebe. Jesus mede grandeza pelo padrão de serviço que alguém oferece. E é dessa forma que ele revoluciona a nossa concepção
de serviço de modo muito mais supremo, essa concepção o alcança a ponto dele dizer assim, olha, se você quer ser o primeiro, você vai ser o último. Se você quer ser grande, você vai fazer o quê? Sirva. E ele, de modo muito mais perfeito e completo, deu a vida pelos seus discípulos. Então, Jesus revoluciona o serviço. Ele reverte radicalmente a nossa lógica decaída, transformando últimos em primeiros. E ele faz isso com demonstração, com a sua vida. Nós temos momentos específicos da vida de Jesus, onde ele demonstra isso de forma muito prática. Por exemplo, o lava-pés. O lava-pés de João 13. Lembram daquele episódio, daquela cena? Está tudo pronto. Imagina. Está tudo pronto. A mesa está pronta, os assentos estão prontos, a refeição está pronta e só tem um problema. Está faltando o quê? Está faltando servo. Mas tem bacia e toalha. Por que está faltando servo? Será que alguém esqueceu? Não, isso foi intencional. E o próprio Cristo pega toalha, pega a bacia e começa lavando os pés dos discípulos. E ele diz, olha, aquele que está à mesa, ou aquele... pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou aquele que serve. E Jesus vai lá e dá o exemplo ali. Os discípulos estavam andando com ele há 3 anos. E os discípulos estranham aquela atitude de Jesus. Ele diz assim, não, Senhor. Pedrão, né? Sempre ele. Não, Senhor. Vai lavar meu pé? Gente, não tinha estrada asfaltada naquele tempo não, tá? Eu espero que você lembre disso. Imagina, o pessoal caminhando, chegou lá, o pé tudo sujo, tudo lameado, como diz minha mãe. E aí Jesus pega e vai lavar e Pedro diz, não, Senhor, que isso? Você vai lavar o meu pé? Jesus falou assim, ou eu lavo ou você não tem parte comigo. Ah, então lave, então. Venceu o argumento. E Jesus faz isso, mas de modo muito mais profundo. Jesus dá a vida por eles. Jesus dá a vida por eles. Jesus se entrega por aqueles discípulos. E aqui nós temos várias implicações para nós. Uma delas é que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus entrega a sua vida por eles, Jesus serve aqueles homens, apesar da sua morte iminente, do seu sofrimento iminente. Você já pensou que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos curvados sobre um fardo de preocupações, nós não costumamos olhar ao nosso redor e servir pessoas? Normalmente, a nossa inclinação natural é olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim, eu preciso ser servido. Eu preciso de cuidados aqui, agora. Você já percebeu que é essa a nossa inclinação natural? Nós não estamos por aí, quando a gente está passando um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, olhando, deixa eu ver quem precisa ser servido aqui. Nós normalmente não estamos tentando descobrir pequenas maneiras de ajudar o próximo. A gente muitas vezes está focado em nossas tribulações, esperamos que os outros cuidem de nós. Mas o servo de verdade, como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não arrumou desculpas do tipo, quando a minha vida entrar nos eixos, quando esse momento de turbulência passar, quando a minha agenda ficar mais livre, então eu vou servir os outros. Talvez você está sofrendo e até sinta raiva, porque ninguém percebe isso. Mas qual seria a situação se Jesus agisse como você, se Jesus agisse como nós? Ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, apesar de seu sofrimento ali na frente, apesar de sua morte ali na frente. Uma segunda implicação também para nós. Jesus serviu os seus discípulos, apesar deles não merecerem. Você lembra que na situação do lava-pés, Judas estava lá? Ou não? Ou Judas foi no banheiro rapidinho? Não, ele estava lá. Você lembra que Pedro estava lá? Pedro negou 3 vezes depois. 3 vezes. Você lembra que Tomé estava lá? Tomé. Lembra de Tomé?
Aquele que diz assim, se eu não ver os cravos, se eu não colocar lá meu dedo, eu não vou acreditar. E Jesus está lavando os pés, Jesus está servindo pessoas assim. Pessoas que não merecem. Jesus conhecia muito bem aqueles discípulos. Ele sabia que um ia trair, o outro ia negar e todos os outros iam fugir. Mesmo assim, ele os serve. Ao fazer isso, Jesus concede dignidade ao trabalho considerado o mais inferior do mundo, o trabalho de servo. É por isso que, na sua obra lá, das Crônicas de Nárnia, O Cavalo e o Seu Menino, o C.S. Lewis pode retratar o serviço de um rei como livre, alegre, digno e belo. Nós temos um grande leão, na verdade o leão de verdade, o leão da tribo de Judá, que também é um servo. E nós colhemos essas implicações a respeito do serviço também. Mas deixe-me apontar mais 5 pontos de aplicação para a vida da igreja, quando nós tratamos desse tema de serviço. Mais uma. Aplicação número 1. Dentro da vida da igreja, nós precisamos ter uma compreensão bíblica do serviço, de que nós somos salvos pela graça do Senhor e capacitados para amar e servir o nosso próprio, e servir o nosso próximo, com atos práticos e com ações reais. Se Cristo Jesus é tudo isso que nós estamos vendo aqui, se Cristo Jesus é mesmo esse grande servo de Isaías 53, se Cristo Jesus nos deixou o exemplo, Ele lavou os pés dos discípulos e de modo muito mais profundo, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida. Se esse é o nosso Cristo, se esse é o nosso Senhor de fato, nós precisamos encarnar, copiar a vida de Cristo com ações reais, atos práticos com o nosso próximo. Você já viu aquela que costumam dizer por aí, não, eu não tenho nenhum problema com aquela pessoa, eu só não quero olhar na cara dela. Já viu essa? Direto acontece isso. Direto. Eu fico imaginando se Jesus tivesse essa postura, sabe? Olha, Nívia, eu não tenho nenhum problema com você, só não passa na minha frente. É bizarro pensar isso, né? E agora, aplica para dentro da igreja. Eu chego para uma pessoa e viro assim, então, você resolveu aquela pendência com aquele irmão? Resolvi, pastor. Fui lá, igual Mateus nos ensina, né? E coloquei lá diante do irmão a questão, confrontei o irmão e nós resolvemos ali, e está tudo certo, está tudo perdoado. Ah, tá bom. Então você já está preparado para servir o irmão? Ah, também não, né, pastor? Já que é demais, né? Tá, mas o que você pensa sobre essa restauração, sobre esse amor, sobre aquilo que Cristo fez por nós e que nós devemos fazer ao próximo? Tudo o que o Senhor fez por nós, em nossos corações, a transformação que Ele operou através do Santo Espírito de Deus, tem que se tornar prático, concreto, tem que se tornar real. E a igreja precisa compreender isso. Eu amo o meu irmão quando eu o amo de forma concreta, de forma real. Então, uma compreensão bíblica de serviço na igreja local precisa incluir ações reais. Ações reais. A compreensão do nosso Senhor como servo por excelência impacta a nossa vida quando nós assumimos uma postura e agimos de forma concreta para com o nosso irmão. Amém? Que bom que vocês estão aí ainda. Eu fico feliz por isso. Segunda aplicação, mais uma. Quem quer aprender a servir, precisa, primeiramente, aprender a pensar pequeno de si mesmo. Quem quer aprender a servir, precisa, primeiramente, aprender a pensar pequeno de si mesmo. Precisa descer às profundezas da
humildade. Se você pensa que dentro da igreja você é muito maior do que o seu irmão, você não consegue servi-lo. Na verdade, a sua postura é outra. Você vai estar ali para ser servido. E quando você for solicitado para alguma coisa, se aquilo não for o que te agrada, se aquilo não for o que supre as suas expectativas, você vai ficar frustrado e vai reagir de uma forma pecaminosa. Seja com orgulho, seja com ira, seja com irritação, seja com mágoas. Mas quem quer aprender a servir, precisa aprender a pensar pequeno de si mesmo. Romanos 12, versículo 3, diz que nós devemos pensar de nós mesmos como convém. Não é para pensar nem muito, nem pouco, é para pensar do jeito certo, do jeito equilibrado. E ali, a partir desse versículo, até o versículo 8, versículo 3 de Romanos 12 até o versículo 8, Paulo vai mostrar como o serviço deve ser feito na vida da igreja. Se você tem um dom, se você foi abençoado com essa graça do Senhor, você coloca aquilo à disposição. Você realiza aquilo dando glórias a Deus, servindo para a edificação das pessoas, e ponto. E ponto. Quem quer servir de verdade, quem quer servir a sua igreja, quem quer servir a sua comunidade, deve descer às profundezas dessa humildade. 3, explicação número 3 para nós. O conceito de serviço, o conceito de servo, fica bem próximo do conceito de dever. O conceito de servo, o conceito de serviço, fica bem próximo do conceito de dever. Tem uma série na HBO, eu não sei se ainda está disponível, mas o nome dela é Band of Brothers. Ela conta a história dos primeiros paraquedistas dos Estados Unidos indo para a guerra. Se eu não estou enganado, é isso. E no segundo episódio tem uma frase de um desses homens que me chama muita atenção. Ele é um dos homens mais quebrados daquela série. Você olha para ele e dá pena. Parece que ele não vai conseguir falar. Porque ele está muito velhinho e ele é todo cheio de cicatrizes. E aí, nos takes finais assim, daquele episódio, tem algumas falas e ele está lá. E ele diz assim: eu não fiz coisas porque eu gostava ou achava legal fazê-las. Eu fiz coisas porque tinham que ser feitas. Eu fiz coisas porque tinham que ser feitas. É isso que eu estou querendo dizer com o conceito de serviço, de servo e conceito de dever. O rei Luna, que eu citei aqui no início da pregação, ele não vira para o seu filho e diz assim: olha, eu sou o primeiro a entrar na batalha e o último a sair. E quando tem uma refeição muito fraquinha, eu estou lá de sorriso de orelha a orelha. Ele não fala isso porque ele acha isso legal. Olha que legal, né? Comer um pão embolorado e tomar meio copo d'água. Nossa, que bênção, né? Não, ele não faz isso porque é legal. Ele faz isso porque ele tem que fazer. E dentro da vida em comunidade, nós precisamos nos apropriar desse ensino. Muitas vezes, na igreja local, nós não estamos fazendo coisas simplesmente porque, é minha preferência. Nossa, eu adoro pregar sem ter um sermão elaborado. Nossa, é uma benção, irmãos. Vitória, eu vou colocar lá na minha prateleira. Não! Muitas vezes a gente faz coisas porque tem que ser feitas. Nossa, eu amo confrontar um irmão em pecado. Eu vou mostrar para vocês, é uma experiência maravilhosa. Você é xingado de tudo que é nome, interiormente, daquela pessoa. Às vezes exteriormente, né, pastor? Pode acontecer. Tem muitas situações que a gente não está achando legal. Nossa, é muito legal ir lá num velório e falar com os familiares enlutados. Muitas vezes falar no velório, ver o choro e a tristeza das pessoas. É muito legal. Não, muitas das coisas não são legais nesse sentido que eu estou trazendo aqui. Como se, nossa, olha, eu estou fazendo isso aqui como se eu estivesse na praia, tomando um sorvete e curtindo o mar. Não é. Mas muitas dessas coisas precisam ser feitas. E dentro da igreja local você precisa se apropriar desse ensino. Você precisa entender que é com você o negócio. Que a missão é sua.
que o trabalho é seu, que você é responsável e que o Senhor pode usar os seus esforços, o desempenhar das suas funções para abençoar outras pessoas. E isso é glorioso. E isso é glorioso. 4. Para servir bem, você precisa de maturidade em 3 áreas. Você precisa de maturidade em 3 áreas. Quais são elas? Doutrina, caráter e ministério. Ministério aqui eu quero dizer tempo. Tempo fazendo aquela função. Por muitas vezes, irmãos, o Senhor livra pessoas e até nós mesmos de desastres. Pensa comigo. Residente de medicina empolgado, ele está estudando cirurgia no coração. Ele quer ser um cardiologista. E aí, você vai no hospital com o seu filho, precisando de uma cirurgia no coração. E aí, quando você chega no hospital, as pessoas do hospital viram e falam assim para você: tem um médico muito bom aqui, é o primeiro dia dele. Ele vai ser um ótimo cardiologista e ele está começando hoje. E é ele que vai operar o coração do seu filho. Você fica tranquilo? Mas ele tem um diploma. Ele é médico já. Quem aqui fica tranquilo? Alguém? Não. Por quê? Porque ele não tem experiência, porque ele não tem tempo fazendo aquilo. Na igreja, quando a gente fala de serviço, a gente tem essas mesmas coisas. A gente precisa de doutrina, a gente precisa de caráter e a gente precisa de tempo de igreja. A gente precisa de tempo na igreja local, a gente precisa do chão de fábrica. A gente precisa ver a vida como ela realmente é. E se colocar dentro de uma comunidade com outras pessoas te observando, com outras pessoas orando por você, com outras pessoas encorajando você quando você desempenha determinadas funções, ou até mesmo corrigindo você quando você faz coisas, é uma bênção. É uma bênção. Você pode achar ruim naquela hora, mas lembra, não tem problema, só continuar. Só continuar, você pode até achar ruim, mas é uma bênção. E o Senhor nos dá essa dádiva aqui. Aqui. Então tem determinadas funções que a gente precisa de um pouco mais de tempo. Só que tem outras que você já pode fazer. Olha que benção. Nem sempre você vai ter que operar um coração. Talvez você pode só varrer o chão. Glória a Deus. Talvez você não vai ser o médico principal da cirurgia. Mas você pode ajudar a pegar os instrumentos. Na igreja nós não somos corpo. Então deveria ser para nós uma bênção. Deveria ser uma bênção. Então, para servir bem, nós precisamos de maturidade nessas 3 áreas. Doutrina, caráter e ministério. Tem áreas, tem tarefas na igreja que você precisa estar um pouco mais experimentado e com uma caminhada cristã mais robusta e por mais tempo. Só que tem áreas que você já pode fazer. Vai lá e se apresenta para o serviço. Por fim, eu quero encerrar com essa. Saiba que no final das contas, é o Senhor quem honra e traz frutos para o nosso serviço. É o Senhor quem usa o nosso serviço, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos esforços e até mesmo a nossa imperfeição para cumprir os seus propósitos. É Ele quem forma, é Ele quem transforma, é Ele quem corrige, é Ele quem modela e é Ele quem, no final das contas, edifica a obra que é a sua igreja. Então, se ninguém está vendo, saiba, o Senhor está vendo. Se ninguém reconhece, saiba, o Senhor reconhece. Ele sabe. E no final das contas é Ele quem traz frutos para o nosso serviço. Servos vencedores. Tem todas essas coisas na sua mente. Servos vencedores.
olham para o Senhor Jesus Cristo como motivação, alvo e exemplo. Ser um servo vencedor é ser um servo como Cristo. A lógica do Senhor não é a lógica do mundo. A lógica do Senhor não é a lógica da calormânia, onde a sua grandeza está na quantidade de servos que você tem. A lógica do Senhor Jesus é uma lógica do Evangelho, onde você era um rebelde, mas você é trazido para dentro de casa. Você é chamado de filho e você é feito um servo. Livre, alegre, cheio de honra e dignidade, pela glória de Deus e para a glória de Cristo Jesus. Se você ainda não é um servo do Senhor, você tem a oportunidade de se curvar a Ele agora. Saiba que se você se curvar, Ele não vai dar chicotada nas suas costas. Ele não é igual aos tiranos desse mundo. Se você se curvar e se render a Ele, Ele vai te abraçar e te receber como um filho, um servo, um amigo dele também. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ah, Senhor, quão preciosa é a Tua palavra. Obrigado por falar à Tua igreja, apesar das nossas limitações. Obrigado por ser o servo por excelência, porque de um modo muito mais profundo do que qualquer um de nós podíamos fazer. O Senhor deu a sua vida em resgate do seu povo. O Senhor lavou, o Senhor remiu, o Senhor comprou servos, filhos, que hoje podem cantar com alegria e grande gratidão toda a grande obra de salvação e redenção. Louvado seja o Senhor por todas essas coisas. Continue abençoando a nossa igreja e nos impactando à medida que nós olhamos mais para Jesus Cristo. Hoje, de modo específico, abençoe o nosso servir aqui. Que a nossa compreensão seja ajustada pela Tua palavra. E que o grande servo de Isaías 53, e que foi revelado a nós de forma completa nos evangelhos, seja sempre o nosso alvo, o nosso exemplo e a nossa motivação. No nome dele que oramos. Amém.